Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na nossa TV Zoom. Que possamos todos ficar nas vibrações desse nosso amigo de todas as horas, o nosso Mestre Jesus. Nosso programa tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Lembramos que o programa Atualidade Espírita é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, médico, terapeuta de vidas passadas, terapeuta floral de Bach, orador espírita e presidente da AME, da Associação Médico Espírita aqui de Nova Friburgo. Dr. Rubim, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Atualidade Espírita. Muito obrigado, Mônica, telespectadores, e tantos títulos, a gente se sente como que responsabilizado, né, de estar aqui, né, defendendo, né, todas essas insígnias, mas na verdade isso para o nosso programa pouco tem importância. A importância é estarmos aqui falando da doutrina espírita, a doutrina consoladora, e é sempre uma grande alegria estarmos aqui para discutirmos sobre a doutrina, positivamente, é claro. Então, estou à disposição, Mônica. Nós é que temos o prazer imenso de receber o senhor aqui. Bom, nosso tema de hoje, há muitas moradas na casa do Pai, um tema muito interessante, como todos os temas que nós temos tratado aqui no nosso Atualidade Espírita. Dr. Rubim, vamos então às perguntas. Jesus, nesta frase, quis dizer que todos os globos que se movem no espaço são habitados? Sem dúvida nenhuma. Vamos partir para a lógica. Será que só existe vida na Terra? O que fazem esses astros? Esse grande universo criado pelo Pai? Hoje sabemos, dentro da nossa ótica ainda muito empobrecida, mas já podemos admitir, pelos estudos da astronomia, quantos astros, quantas estrelas. Por exemplo, calcula-se hoje que existam 100 bilhões de galáxias. Nós temos ideia do que isso representa? São apenas peças que são manejadas pelo Pai. Para quê? Para recrear em nossas vistas? Ou, em verdade, são orbes, ou são planetas, ou são estrelas com vidas próprias? Hoje sabe-se que existem galáxias com 400 bilhões de estrelas. E se são 100 bilhões de galáxias, olha essa matemática. E isso sem levarmos em consideração os planetas. A Terra é um planeta, não é um Sol, não é uma estrela. E os satélites? E os cometas? Enfim, todo esse universo, né, que é criado pelo Pai. Com que finalidade? Por isso Jesus foi muito claro. Há muitas moradas na casa do Pai, inclusive as nossas moradas interiores. Porque quando Jesus se refere a muitas moradas, não são apenas os globos, os astros, os planetas criados pelo Pai, sob a supervisão de espíritos de altíssimo gabarito moral e espiritual, não é? Mas também as moradas interiores. Jesus foi muito claro, numa frase que todos nós conhecemos: o reino de Deus está em vós. Ora, se é um reino, esse reino de vida está em nós, é uma morada a ser buscada por nós. Então, existem reinos também pessoais, de acordo com o estágio que nós estamos aqui vibrando. Interessante essa reflexão. Você achou interessante? Achei muito interessante. Também acho, porque se Jesus falou o reino de Deus está em vós, é porque existem também moradas interiores, né, que através da nossa evolução nós vamos conquistando. E para isso precisamos, certamente, de inúmeras encarnações. Porque, costumo dizer, isso é uma realidade, como é complexo mudar, não é? Nós somos movidos por condicionamentos, né, por cristalizações. Quando nós acordamos, já realizamos, né, algum condicionamento nosso, alguma crença nossa, que é tão difícil a gente se apartar delas. Nós vibramos nela e às vezes até queremos que elas permaneçam porque nos satisfaz. Então, desta forma, precisamos
das encarnações depurativas, e aí a dor entra como grande mecanismo, a grande alavanca para irmos buscando essas moradas que também se encontram em nós. A acomodação muitas vezes vem pelo medo da mudança, a dor que essa mudança vai provocar. Verdade. Doutor Rubim, vamos entender então melhor essa colocação de há muitas moradas na casa do Pai. Muitos julgam que Deus criou o universo só para eles. É por isso que acreditam ter vida somente aqui na Terra? Certamente. E aí nós entendemos que essas criaturas que creem em Deus, porque tem aqueles que não creem em Deus. E exatamente por não crer em Deus, acham que não existe mais nada a não ser este habitat tão pobre, né, com as nossas fragilidades. Eu, como médico, mostro isso quando nós adquirimos um estado gripal, por exemplo, né, Mônica? Porque uma gripe nos coloca na cama. Então, somos tão débeis, tão frágeis, tão imperfeitos. Por que haveria só esta existência, não é? De corpos tão imperfeitos e tão frágeis? Não é verdade? Então, sabemos, teoricamente, de que devem existir outros planetas, né, com outras constituições, e não simplesmente a nossa. Mas os orgulhosos, os nossos amigos espirituais nos falam muito sobre isso, os orgulhosos, os prepotentes, os vaidosos, os egoístas, por se acharem tão importantes, eles não imaginam que possa haver uma outra existência, num outro corpo, num outro planeta, numa outra estrela, porque eles são muito importantes. Consideram-se onipotentes, oniscientes, verdadeiros deuses. Então essas criaturas não admitem, né, a morte, né, a evolução, outros planetas, outros sóis, para darem curso ao seu processo de desenvolvimento, de aprimoramento espiritual. Então, não acreditam, mesmo crendo em Deus, que possa haver vida em outros planetas. Bom, como os mundos têm constituições físicas diferentes, poderíamos acreditar em seres com organizações também diferentes? Como é bela a doutrina, né, dentro dessa pergunta que você me faz, mostrando coerência, na verdade, porque tudo acompanha a Constituição. Se nós temos uma constituição física e o planeta também é uma constituição material, e se entendermos que certos planetas são mais sutis, são mais etéreos, né, são mais evoluídos, logicamente os corpos que habitam esses orbes, esses planetas, também vão ter uma constituição diferente. Não existe vida, por exemplo, em Marte ou em Júpiter, não foi encontrado um corpo idêntico ao nosso. Claro que não. As nossas vistas são grosseiras para verem esses espíritos, ou melhor, esses seres encarnados mais sutis, por sinal se aproximando da condição espiritual. Quanto mais é evoluído o planeta, mais a estrutura física se aproxima da constituição espiritual que desconhecemos. Isso nós chamamos de evolução, que cabe a todos nós, certamente. À medida que vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, e certamente vamos necessitar de algumas existências, nós vamos ter méritos pessoais para encarnar em planetas mais depurados, mais sutis, com constituições mais tênues, ou diáfanas, né? Bem mais sutis do que o nosso corpo físico ainda grosseiro. Que é o que nós vamos ver. Nós percebemos, Dr. Rubim, que sabemos muito pouco ainda acerca do universo. Estamos engatinhando, né? É uma realidade, né? Isso denota o quanto somos ainda ignorantes, moralmente falando. Por isso que o grande projeto, o grande desafio é esse trabalho interior. Vencermos a grande chaga moral que é o orgulho, é o egoísmo. Esse é o nosso caminho, não há outro. Jesus falou e fala claramente sobre isso. Pertence à lei de Deus. A lei do amor é exatamente a lei, né, quando nós nos afastamos do orgulho e vamos ingressando nesse amor universal que une todas as criaturas.
Todos os povos, todos todas os as povos, nações. todas as nações, sem guerras, na verdade, sem querer um dominar o outro. Querendo para o outro aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Perfeitamente. Dr. Rubim, segundo a doutrina espírita, como se subdividem os mundos habitados no universo? É importante levarmos primordialmente para o público não espírita como é feita essa subdivisão de acordo com a evolução do espírito. Então nós temos lá os primeiros mundos, das primeiras encarnações, que nós chamamos de mundos primitivos, ou mundos selvagens, que certamente existem nesse universo. A Terra já passou por isso. A Terra, no seu curso evolutivo, no seu processo de crescimento, ela já teve um período onde seres que aqui habitavam, e a própria ciência vem nos mostrando isso, os seres ainda bem rústicos, uma forma que se assemelha muito aos primatas, aos macacos. Então, a Terra passou por esse mundo primitivo. Depois, na evolução, nós vamos atingindo o que a Terra é hoje. Veja como a Terra ainda está num patamar, numa escala ainda bem inferior, bem imperfeita. São os mundos de provas e expiações. Que é o nosso planeta. Que é o nosso planeta. Depois, com a evolução, nós já estamos aí divisando uma possibilidade através da evolução, que já está acontecendo, está se engatinhando de uma forma lenta, como não poderia ser de outra forma. Tudo se conquista vagarosamente para imprimir valores, que são as mudanças, que são os mundos de regeneração. A Terra já está começando a palmilhar este caminho. Não sabemos quanto tempo isso levará. Vai depender também muito, da nossa conduta, da nossa moral, porque nós somos co-criadores. Somos espíritos co-criadores. Depois vamos ter os mundos um pouco mais felizes, são chamados os mundos ditosos, ou mundo felizes. E por último, aonde Jesus certamente já esteve, hoje ele está realmente no grande éter, médium direto de Deus, são os mundos celestiais, ou os mundos divinos, que é a escalada maior, de um espírito que vai encarnar muito próximo da natureza espiritual. São os mundos que todos nós vamos almejando a pouco e pouco dentro das nossas conquistas morais. É essa a subdivisão. Fala um pouquinho para a gente, Dr. Rubim, dos mundos primitivos. Ah, sim. Os mundos primitivos, como foi dito, são aqueles aonde predominam as paixões. São os seres ainda muito selvagens, aonde a moral é nula. O livre-arbítrio ainda está muito próximo do reino animal, onde impera a agressividade, um instinto de conservação, um instinto de preservação, como nós trazemos ainda, de alguma forma, por estarmos ainda tão próximos desse mundo que nós já vivemos recentemente do que dos mundos divinos. Daí o porquê tanta agressividade que a gente vê, as nossas reações, como nós nos encolerizamos facilmente diante de uma contrariedade, é o reino animal ainda muito presente em nós, o instinto animal, essa agressividade, essa barbárie. Então, nesses mundos primitivos, nós vamos encontrar uma moral praticamente nula, um livre-arbítrio bem acanhado e impera-se as paixões vis, um ser querendo dominar o outro, ainda de uma forma muito rudimentar, muito primitiva. E os mundos de prova e expiação? Como o senhor falou, que é o nosso planeta Terra. Porque quando a gente fala prova e expiação, pensamos só no nosso planeta. E tem outros mundos, existem outros. São parecidos com o nosso planeta? Sem dúvida nenhuma, claro. Enquadra-se, claro, guardando algumas diferenças, até pelos seres que os habitam, mas são mundos muito parecidos com o nosso. Aonde vamos encontrar o quê? Vamos olhar para o lado, ver a situação planetária, guerras, epidemias, enfermidades morais, destruições, cataclismos, catástrofes.
Então, num mundo de provas e expiações, impera o quê? O mal. O mal sobre o bem. E os espíritos nos falam que temos que enfrentar as perversidades por conta dessa predominância do mal sobre o bem. Haja vista o que a gente vê nos noticiários, né? Embora o bem não apareça, né? Mas ainda há o predomínio do mal sobre o bem. Então, nós temos que enfrentar, nos afirmam os amigos espirituais, a perversidade, a crueldade presente nesses mundos e a inclemência do tempo. Com que finalidade, né? Deus é muito sábio. Quando vamos trabalhar a perversidade, nós começamos a ingressar no caminho da transformação. Então temos que melhorar nossos corações, nossos sentimentos. E é isso que nós transportamos de uma para a outra existência. Houve um trabalho recente, de grande porte, feita por estudiosos, neurocientistas, que comprovaram cientificamente que nós trazemos no nosso arcabouço cerebral os sentimentos. Nossas células trazem memórias sentimentais, porque a gente não muda pelo que a gente fez, pelos episódios. Esses são esquecidos, o véu do esquecimento. Mas o que a gente traz são os sentimentos. A gente muda pela dor, pelo sentimento. É o sentimento que vai nos proporcionar a verdadeira transformação. Então, o enfrentar a perversidade, como nos falam os amigos espirituais, é verdadeiramente nos trabalhar. É através, né, dessas nuances sentimentais que nós vamos, a pouco e pouco, com o desenvolvimento da inteligência, da moral, do discernimento, do esclarecimento, promover a grande mudança. Então, é enfrentar a perversidade e a inclemência do tempo. E o que nós vamos desenvolver diante da inclemência do tempo? Algo extremamente importante no nosso processo evolutivo, é a nossa inteligência. E quando utilizarmos a inteligência não para proveito próprio, mas utilizarmos a inteligência para o desenvolvimento moral, aí seremos espíritos melhores, certamente. Doutor Rubim, e os mundos de regeneração, que é o nosso próximo passo aqui do nosso planeta? Como são esses mundos? São mundos que nós já estamos aspirando, né? Sem desqualificar os outros princípios que nós respeitamos muito, mas sabemos, né, pela doutrina dos espíritos, que este mundo de regeneração já está nos aguardando. Estamos vendo aí a grande limpeza, a grande seleção natural. Ou nós vamos ter que optar pela porta estreita, ou vamos ter que optar pela porta da perdição, a porta larga. E o que é o estreitamento, né? Isso, inclusive, no corpo. André Luiz nos fala sobre isso no seu fantástico livro Evolução em Dois Mundos. É a porta que aperta, é a angústia evolutiva. Daí esta inquietude generalizada, daí tanta psicopatologia. Estava lendo agora recentemente um artigo científico que nos fala que a depressão no ano 2030 vai ser a doença predominante no planeta, ultrapassando as doenças cardiovasculares e os cânceres. Então, estamos aí diante de um processo verdadeiramente angustiante. Vemos aumentar muito a depressão e o transtorno do pânico? Sem dúvida nenhuma, como outros transtornos. Nós estamos vivendo um momento dos transtornos. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos da ansiedade. Enfim, é o momento de nós buscarmos esse olhar interno. A mudança do olhar, a mudança da postura diante da vida que se apresenta. Então, o mundo de regeneração, finalizando, é um mundo onde nós vamos convalescer. Vocês imaginem uma doença, nós vencemos a doença através de medicamentos e estamos num processo de convalescença. O que é uma convalescença? É um estado ainda de prostração, de mal-estar, de recuperação daquela doença que nós passamos. Então, os espíritos falam, nós vamos... É um mundo de repouso das fadigas,
ocorridas no mundo de provas e expiações. Vejam como isso é interessante. Nós vamos ainda expiar nossas faltas no mundo de regeneração. Não são espíritos ainda muito bem classificados ou aquinhoados. Não, são espíritos ainda que trazem débitos morais, que precisam fazer seus resgates, mas já começam a vir os momentos de esperança. E os nossos amigos espirituais chamam de a aurora da felicidade. Olha que colocação extraordinária. Que bonito. Não é? Não é a felicidade, né? Plena de outros orbes, de outros mundos mais evoluídos, mas já começa a despontar a aurora da felicidade. É a estrela d'alva a nos indicar o caminho. E esse caminho é o caminho traçado por Jesus. Então, vamos abraçar essa proposta, fazendo primeiramente o nosso trabalho interior, pessoal, de transformação e contribuir decisivamente, não só para o nosso processo evolutivo, nos colocando em condições, com méritos de habitar uma terra renovada, mas fundamentalmente sermos exemplos para outros irmãos aí menos credenciados, que se encontram na retaguarda moral, que precisam de exemplos. Levando o que a gente já sabe para as outras pessoas que ainda não sabem. É verdade. Então o mundo de regeneração começou a abrir suas portas, as verdadeiras portas, mas a porta estreita, a porta que nós precisamos ultrapassá-la, que é a porta das dificuldades, dos conflitos, dessa inquietude generalizada no nosso planeta. Esse é o mundo de regeneração. Bom, continuando a nossa escala de mundos, e os mundos ditosos ou felizes? Fala um pouquinho pra gente. Os mundos ditosos estão muito aquém ainda, né? Da nossa condição moral, né? E os mundos ditosos são os mundos felizes, onde já começa a haver uma inversão. Uma inversão por conta do predomínio do bem sobre o mal. Então, são espíritos felizes, espíritos que já fizeram a sua transformação, são espíritos superiores, né, que habitam esses orbes, esses sóis ou estrelas, em que já fizeram toda a sua caminhada evolutiva, já estão realizando as leis maiores, os estatutos, os códigos superiores da vida, mas trazem ainda alguns débitos. Recentemente eu tive a oportunidade de ler que mesmo os espíritos superiores ainda mesclam as suas sombras, quer dizer, ainda trazem alguns delitos morais a serem resgatados. Porque aquele que fez totalmente a sua limpeza interior, chamados espíritos puros, essa já é uma região crística, né? Uma região que vai ser posterior a essa, que são os mundos celestiais. Mas, em linhas gerais, nós já vemos que nos mundos ditosos, nos mundos felizes, há um predomínio, isso é muito importante sabermos, do bem sobre o mal. Doutor Rubim, nosso tempo já está acabando, mas vamos rapidamente para os mundos celestes, que é o nosso último na escala dos mundos. Fala rapidamente para a gente. Em resumo, como é a vida, em resumo. Exato, eu já disse, são os mundos onde habitam os espíritos puros, já praticamente identificados com a sua natureza, né? Nós sabemos que esses espíritos, o próprio corpo espiritual já se confunde. Era isso que eu ia perguntar. Exatamente, com o espírito. Então, são espíritos que já não precisam mais reencarnar. Já atingiram o seu apogeu, o seu clímax espiritual. É o caso do nosso Mestre Jesus, né? Que antes de encarnar entre nós como o grande missionário, o grande marco da história, ele já era um espírito puro. Então, é exatamente a grande morada que nos aguarda, né? É aquilo que Jesus disse, que eu falei no início, é o reino de Deus que habita em nós. E lá nós chegaremos por força do nosso sacrifício, do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, da vontade, daquela fé inquebrantável de superarmos todas as dificuldades que são exatamente inerentes ao nosso processo, que nós perpetramos ou praticamos ao longo dessas encarnações que nós falimos como espíritos dentro da lei de Deus. Nosso tempo já está acabando o primeiro bloco. Temos aqui hoje o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho falando sobre as muitas moradas na casa do Pai. Vamos para um breve comercial e retornaremos logo a seguir.
Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Estamos retornando ao segundo bloco de perguntas do nosso programa. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho e o nosso tema, Há muitas moradas na casa do Pai. Dando continuidade às perguntas, Dr. Rubim, como seria nos mundos superiores o corpo físico dos encarnados? Teriam enfermidades? É boa pergunta. Os espíritos eles nos afirmam que à medida, Mônica, que o orbe, o planeta, começa a perder essa densidade, a se tornar mais sutil na sua constituição física, porque tudo evolui. Não só o espírito, como também a matéria sofre o processo de transformação. Lavoisier já disse isso, na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Estamos num processo constante de transformação. A única coisa que nós não transformamos é a nossa essência, que é divina. Essa é verdadeiramente a única permanência. De resto, tudo é impermanente porque tudo se transforma. Então, certamente, nesses mundos superiores, os ditosos, o corpo ele é mais sutil, ele é menos denso e certamente as enfermidades vão quase que deixar de existir. Por que existe a enfermidade? Existe a enfermidade física porque existe a enfermidade moral, espiritual. Há um ditado muito certo. Não existe a doença, o que existe é o doente. Nós somos doentes da alma. E por conta disso, os nossos corpos físicos e orgânicos vão sofrer enfermidades. Fruto de quê? Das nossas extravagâncias morais, dos prazeres desmedidos, da vigência do supérfluo, do desnecessário, do egoísmo. Então, nós fugimos da lei de Deus, né? Fugimos daquela retidão moral. É quando erramos o alvo. Pecado em grego quer dizer errar o alvo. O alvo é o caminho que Deus traçou para todos nós. Então, nós precisamos nos realinhar. O que é a cruz em nossas vidas, que Jesus tão bem representou simbolicamente? A cruz é o realinhamento moral. Nós temos que nos realinhar, para isso temos que nos crucificar simbolicamente. Temos que sofrer a nossa crucificação interior. É a dor para nos realinhar. Então, certamente, à medida que vamos evoluindo, nós vamos atingindo a tão propalada e almejada saúde integral, física, mental e espiritual. E certamente as enfermidades vão se extinguindo à medida que o espírito vai evoluindo. E a alimentação, como se dá nos mundos superiores? A alimentação acompanha, né? Já temos aí grandes movimentos científicos no sentido de nós abrandarmos nossas alimentações. Se nós nos alimentamos com alimentos com menos calorias, né, como, por exemplo, os grãos, as sementes, os legumes, as verduras, hoje se fala tanto sobre isso, né? Porque são alimentos que vão exigir muito pouco do corpo, e como existe essa interação do corpo com a mente e, consequentemente, com o espírito, nosso espírito também sofrerá positivamente a ação dessa pouca exigência do corpo. Na verdade, o que é a compulsão alimentar? Senão fruto da nossa ansiedade. E a ansiedade é quando nós desejamos que tudo funcione do nosso jeito, não é assim? É verdade. Não é? É o imediatismo, queremos tudo para ontem, e tudo da nossa forma de ser, não aceitamos contrariedades, queremos tudo verdadeiramente daquilo que nós traçamos dentro das nossas linhas. E como isso não acontece, ficamos ansiosos. E a maneira que nós encontramos para que isso se supra é através de uma alimentação copiosa, rica em carboidratos, em gorduras, em frituras, em açúcares. Doces. Só que isso fecha, em verdade, um ciclo. Porque a partir do momento que você se abastece com muito alimento, né, vem o tal sentimento de culpa, né, por termos ingerido hoje eu comi demais. E a culpa vai gerar mais ansiedade. Porque nós não mudamos o nosso padrão de personalidade.
E aí a gente passa a comer mais novamente. Então fica aquele círculo vicioso. E, logicamente, nesses orbes, nesses planetas, a alimentação também é mais sutil. Uma alimentação que nós chamamos de mais frugal, mais leve, mais calcada nos legumes, nas verduras, né? Nos sucos, né? Nas frutas naturais, tudo que Deus colocou na Terra e não tudo que é fabricado. E o tempo de vida dos seres que habitam esses orbes? O tempo de vida, em verdade, se expande por conta disso. Se você tem uma alimentação melhor, se você começa a fazer mudanças verdadeiras, começa a ser mais feliz. Nós sabemos que a felicidade dá à saúde física também. É um corpo feliz também. Então, claramente, essa vida ela fica mais longa. E quanto mais longa ela se torna, mais nós aproveitamos a encarnação, porque a encarnação é uma bênção. Quanto mais ficamos na Terra, mais nós aprendemos e, consequentemente, mais nós evoluímos. Existe infância nesses mundos? Exatamente, a infância também vai diminuindo. Por quê? Porque são espíritos mais credenciados que não precisam ser tão educados pelos pais. Então, quanto mais o planeta evolui, a infância fica mais acanhada. É uma relação óbvia, né? Bem racional. E a comunicação, como que se dá? A comunicação passa a ser através do pensamento, porque os espíritos mais evoluídos se comunicam pelo pensamento, né? E não pela a voz articulada, porque a frequência é outra. A frequência do pensamento tem uma velocidade impressionante. Você pensou, já chegou. Enquanto a da voz, o do som, são 300 metros por segundo. É mais lenta, é mais densa, é mais arrastada de acordo com a nossa condição física. É fantástico tudo isso, não é verdade? Nossa, quantas dúvidas tiramos. Dr. Rubim, o Espiritismo nos fala que as palavras de Jesus também se referem ao estado venturoso ou desventurado. Explica para a gente melhor. Isso é uma questão muito importante para entendermos aquela colocação feita de início, que as moradas também estão dentro de nós. Então, quando Jesus fala de desventura ou de infelicidade, ou de ventura, ou seja, felicidade, é o nosso estado interior, é a morada em que nós estamos instalados, é a nossa habitação verdadeira. Então, a partir do momento que estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos nos interiorizando, nos internalizando. Estamos dando menos importância às questões externas. Porque o que nós fazemos naturalmente quando estamos diante de um conflito? Nós buscamos os prazeres aonde? Fora de nós. São os prazeres grosseiros, mundanos, né? E não o prazer espiritual. Então, essa morada venturosa, ela encontra-se em nós, está ao nosso alcance, desde que queiramos. Agora, quais são as moradas desventurosas ou desventuradas? É o nosso estado mental, psíquico, né? As nossas sombras, os nossos conflitos, as nossas discrepâncias morais. É o estado da maioria dos nossos habitantes, ainda num regime de provas e expiações. Por isso que há moradas, embora não circunscritas nem localizadas? Exatamente. O que os nossos amigos espirituais querem nos dizer com regiões não circunscritas e não localizadas? São as moradas interiores, né? Porque não existe, em verdade, por exemplo, um umbral. O umbral não está fora de nós. São as sombras da nossa consciência, é o estado consciencial que nós nos encontramos, que nós plasmamos. É como se essas sombras fossem, na verdade, retratadas fora de nós por conta da nossa mente culpada. Então, o que nós vemos no nosso interior diante de tantos delitos, de tantos erros e desvios morais? Escuridão. Não é verdade? Então, nós plasmamos isso, porque os nossos pensamentos, pelo fato do pensamento ser energia, eles são constituídos, eles são plasmados, eles são fotografados. São as regiões que, na verdade, nós nos encontramos e que, em verdade, está dentro de nós. É uma morada nossa pelo nosso estágio evolutivo. É verdade que trazemos latente a vaga intuição de um ente supremo?
fomos criados pelo Pai, né? Simples e ignorante, mas somos filhos da luz. Se somos filhos do Pai, quando fomos criados, em verdade, trazemos essa ligação divina. É isso que move o nosso processo evolutivo. Essa vaga intuição de um Pai supremo, bom, generoso, misericordioso. Em algumas criaturas, claro, pela sua evolução, já identificam isso com mais facilidade. Outros ainda embrutecidos, espíritos ainda bem rudimentares, bem primitivos, traz somente essa vaga intuição. E vejam como Deus é sábio, soberanamente bom e justo. Ele coloca situações em nossas encarnações para que esta vaga intuição cresça, torne-se algo mais luminoso. Vou citar aqui um exemplo. A família, a maternidade, nossos filhos, nossos amigos, olhar uma criança, a natureza. Quantos não se emocionam com a fragrância de uma flor? Então, essa vaga intuição que existe, eu chamo isso de ânsia de espiritualidade, nos dá, né, esse impulso, esta alavanca para alcançarmos esse Deus que está em nós. Dr. Rubim, por que Jesus é considerado o governador planetário? Jesus é considerado o governador planetário pelo fato dele ter sido, né, escolhido pelo Pai para governar a Terra. Sabemos que Jesus, por ser um espírito puro, ele é de uma comunidade chamada Comunidade dos Espíritos Puros. Jesus esteve próximo à Terra em duas situações. A primeira delas, quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, processo chamado de Big Bang. Então, Jesus ali, né, começou a coordenar todo esse processo, traçar a órbita do planeta, quando, na verdade, foram lançadas no tempo e no espaço. Isso é muito importante, que cada planeta tem um tempo e tem um espaço, o que nós chamamos as balizas do sistema cosmogônico, né, do cosmos, do planeta Terra em relação ao universo, e os pródromos, quer dizer, o início da vida na matéria que ainda estava em ignição pela explosão do Big Bang, né, o desprendimento da Terra da nebulosa solar. E numa segunda oportunidade, quando foi programada a vinda missionária de Jesus à Terra, para ser o grande marco, para fazer aquela transição, né, de um planeta ainda muito rígido, com leis muito severas, da época de Moisés, para trazer a lei do amor, que é exatamente a grande luz para levar a humanidade dentro do processo evolutivo aos estágios necessários dentro, claro, das leis maiores, das leis de Deus. Seguindo, então, o raciocínio da evolução, do progresso e da igualdade, seremos também espíritos puros como Jesus? Claro, isso é extremamente alentador. Jesus chegou à condição de espírito puro. Não sabemos da sua história, por não termos alcance ainda moral e nem intelectual, mas Jesus seguiu o seu processo evolutivo desde quando foi criado simples e ignorante. E nós chegaremos à condição de Cristo, né, como espíritos puros que seremos. Né? Ele mesmo diz, vós sois deuses, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É essa a grande esperança, e aí eu reputo a doutrina espírita, com a sua fé raciocinada, nos trazendo essa compreensão. Só as reencarnações depurativas, lentamente, imprimindo valores, convicções, fé, moralidade, vai nos encaminhando, né, para esse grande clímax espiritual. Quando nós alcançaremos esse estrelato, essa culminância espiritual que Jesus já alcançou. E aí nós entendemos a lei da igualdade. Né? Todos os espíritos, em verdade, foram criados pelo Pai e todos alcançarão esse ápice espiritual. Por isso, nós, da doutrina espírita, nós espíritos, não acreditamos no inferno, porque não existe inferno. A condenação
né, de um irmão, de um espírito para viver eternamente no fogo eterno. Todo espírito vai ter a sua oportunidade, mesmo um bárbaro que cometeu lá um homicídio hediondo, ele um dia também será Jesus, porque é isso que o Pai quer. Agora, todos vão passar por suas provas, suas expiações, de acordo com seus atos. Serão responsáveis pelos seus atos. A grande herança, né, exatamente são os nossos atos. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sentimos, nós vamos ter que responder. Essa é a grande lei do Pai. Todos lá chegarão. Dr. Rubim, infelizmente nosso tempo está acabando. Resta-nos apenas agradecer tantos esclarecimentos que o senhor nos trouxe. Nosso muito obrigada e o convite para voltar outras vezes. Não, quem agradeço, na verdade, sou eu, né? A oportunidade de estar aqui, de levar ao público a mensagem e principalmente de aprender comigo mesmo. Porque toda vez que venho aqui eu tenho que preparar, logicamente, o tema e o grande aprendiz sou eu, né? Estou aqui para aprender, né, com as lições que a doutrina espírita nos traz. Muito obrigado. A todos vocês que ficaram conosco, o nosso muito obrigado, desejando uma semana com muito amor, muita paz e um beijo no coração de todos vocês.